Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amigo de todas as horas, esteja conosco, nos abençoando nessa casa fraterna. Meus irmãos, nesta noite, de nossa parte, nós não temos nada a oferecer, mas os Espíritos têm. As obras de Chico Xavier têm, Emmanuel, Bittencourt Sampaio, Humberto de Campos, que são esses grandes Espíritos que nós vamos relembrar nesta noite. Não é de hoje que repercutem documentários, estudos, discussões, questionando se Jesus de Nazaré realmente existiu. Nós vemos cientistas, historiadores, polemistas e até leigos questionando, buscando assim fama e afirmando que Jesus de Nazaré teria sido um mito, uma alegoria, uma invenção da própria religião para justificar a mesma. Naturalmente, meus amigos, que esses que assim pensam, que assim afirmam, eles vão negar como fonte de provas aqueles 27 livros que compõem o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo, porque são seguidores do próprio Jesus. Naturalmente que esses cientistas que afirmam que Jesus teria sido um mito, eles vão negar também as cartas do maior perseguidor do Cristo, que depois se converte ao amor de Jesus, Saulo de Tarso. Assim, meus irmãos, podemos questionar: existem fontes de comprovação que Jesus de Nazaré teria realmente existido, além das fontes bíblicas, evangélicas? Existem autores não cristãos que falam sobre a existência desse homem? Teve ele uma história na Terra? É este questionamento que esses cientistas levantam e que eles vêm agregar também a nós, espíritas, cristãos, porque sim, existem muitos autores não cristãos que comprovam a passagem deste homem na Terra. Alguns deles, o primeiro, Flávio Josefo, esse historiador que viveu por volta do século 37 a 38, em suas obras, ele afirma que foi naquele tempo em que apareceu Jesus, homem bom, homem sábio, se assim podemos denominá-lo homem, porque fez coisas maravilhosas, atraindo para si muitos gregos e também romanos. Um outro historiador, Tácito, ele fala nos seus documentos da Roma Imperial, já colocando que o cristianismo era uma detestável superstição, mas já admitia a existência do cristianismo, seguidores daquele homem Jesus, e fala que sim, que foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado pelas mãos de Pôncio Pilatos, e traz um outro dado afirmando a veracidade da existência de Jesus, que foi no ano de 64 que o imperador Nero, após ter colocado fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e isso ocasiona a maior perseguição que pôde existir naquela época em relação aos cristãos, ocasionando a morte da maior figura cristã, do maior expoente até então, Saulo de Tarso, aquele que estava levando a mensagem do Cristo aos quatro cantos da terra. Assim, meus amigos, não restam dúvidas sobre a existência de Jesus de Nazaré. O nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade, e nós sabemos pelo calendário que a gente tem, um calendário gregoriano, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a vinda de Jesus à Terra, ela vai além das questões numéricas de datas, porque o maior peso da vinda desse homem é aquilo que esses historiadores e cientistas esquecem: o peso das questões morais. A vinda de Jesus nos fala a espiritualidade, que
que abalou os fundamentos sociais das relações humanas. A vinda de Jesus, nos fala a espiritualidade, que alterou o curso da civilização terrestre. E a vinda do Cristo transformou todos os povos da terra. Olha que profundo isso. E quando a gente começa a buscar os fatos morais, que nós já sabemos porque estão no Evangelho, nós vamos realmente comprovar o peso que esse homem, que esse Espírito teve pela terra. Lembremos de alguns acontecimentos. Antes do Cristo, uma lei famosa dizia: olho por olho, dente por dente. É uma lei muito antiga, uma lei babilônica. Essa lei, meus irmãos, ela dava o direito de alguém que nos feriu. Exemplo, alguém arrancou um olho meu, eu tinha o direito de arrancar um olho dessa criatura, um só, não os dois. Então, no fundo, essa lei, por mais selvagem que fosse, ela era uma limitação da vingança. Uma limitação da vingança. Moisés depois inclui ela igualmente no Pentateuco: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Depois do Cristo, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa no sentimento da humanidade, porque os seus irmãos, através dos ensinos dele, passam a enxergar uns aos outros. Então Jesus enaltece em alto e bom som: eu, porém, vos digo, que se alguém vos ofender na face direita, oferte igualmente a outra. Ou seja, é a instituição de uma nova pauta moral, meus irmãos. Jesus elimina os fundamentos da vingança, porque por mais restrita que a vingança seja, como a gente viu, ela não tem mais espaço na vida do cristão, de um seguidor de Jesus. E ele nos induz ao espírito do não ressentimento, de não pagar o mal com o mal, ofertando assim igualmente a outra face. Antes de Jesus, meus queridos, o método mais comum de execução de pena de morte em Jerusalém, prescrita pela Bíblia, era o apedrejamento. Muitas pessoas eram apedrejadas e condenadas à morte. O apedrejamento era uma espécie de linchamento popular aprovado pelo povo. Nós vamos encontrar aí em Israel muitos crimes eram punidos com apedrejamento: a adoração a deuses falsos, blasfêmia, desobediência filial, adultério e tantos outros. Lembremos aquela cena, aquela famosa cena daqueles fariseus arrastando aquela jovem que supostamente teria sido pega em adultério e lança ela aos pés de Jesus. E eles falam assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Qual é a tua opinião? Qual é o teu posicionamento? Depois do Cristo, convocado a ser juiz da causa, Jesus advoga em favor daquela mulher. Ele não fala que a lei está certa ou que a lei está errada. Não fala para apedrejar ou para não apedrejar. Ele simplesmente levanta uma questão: aquele que estiver sem pecado, que lance a primeira pedra. Querem apedrejar? Sem pecado, que lance a primeira pedra. Por toda a multidão, meus irmãos, as acusações morreram nos lábios mais exaltados. A turba começava a buscar, a compreender a própria situação. Começando pelos mais sábios, mais idosos, foram soltando as pedras até os mais jovens. Em dado momento, o local ficou deserto. Jesus, alguns apóstolos e aquela jovem. E ele pacientemente escrevia na areia. Olha para aquela jovem então e fala: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Eu também não condeno. Vá e não peques mais. O único, queridos, o único ser que poderia ter lançado uma única pedra ali, ou muitas pedras, era Jesus. O único sem pecado.
mas não fez. Não fez. Assim, meus irmãos, antes do Cristo, nós vivíamos a buscar quem eram os criminosos, as acusações que não morriam nos nossos lares. Depois do Cristo, nós passamos a compreender que todos nós temos um passado perigoso, e todos nós somos criminosos perante a lei. Quando Chico pergunta para o Emmanuel, quem é o criminoso? O Emmanuel responde, é aquele que fora descoberto pela lei, ou seja, todos nós. Antes de Jesus, meus irmãos, os papiros do Egito ancião não reportavam qualquer sentimento de caridade. Os documentos da Roma Imperial não falam sobre qualquer demonstração de carinho, de afeto ao próximo. As páginas da Grécia Antiga também não relatam qualquer indício de amor desacompanhado de interesse. E tantos arquivos de povos que passaram pela terra não relatam essa questão da fraternidade, do amor. Depois de Jesus, a paisagem social se modifica. Aparece o Mestre e um mundo novo começa. Ao influxo das lições daquele homem, os seus irmãos passam a ver os outros como irmãos, através dos ensinos dele. Assim nós vamos encontrar, meus amigos, aquela parábola tão profunda, quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, na caridade a qualquer coração que esteja em necessidade. Um homem caído, desacordado, nu, inconsciente. Religiosos passam ao lado desse homem, o veem, mas não agem, seguem em frente. Alguém que era tido como ateu, como descrente em Deus, que também viajava por esse caminho, vê aquele homem, é tocado de compaixão. Compaixão que nós também somos tocados no dia a dia, mas nós nos limitamos apenas a falar, que dó, coitado, tomara que alguém o ajude. Mas Deus estava nos induindo a ajudar, como estava induindo aquele homem a ajudar. E ele ali para a sua montaria, cuida do rapaz, enfaixa as feridas, balsamiza, coloca o homem na sua montaria, leva a uma hospedagem, cuida do homem, pernoita com ele e no dia seguinte promete voltar. Assim, meus irmãos, todos nós conhecemos essa história. Com essa parábola, Jesus inaugura na humanidade um mundo novo, o mundo da fraternidade, o mundo do amor, a qualquer coração que esteja em necessidade, independente da nossa religião, da nossa etnia, das nossas escolhas sociais, políticas, religiosas e por aí vai. Temos que ofertar o bem aos irmãos que estão em necessidade. Um outro fator, queridos, antes de Jesus, nenhum monumento revelava o espírito de fraternidade na terra. Templos de Tebas se referiam a uma vaidade transitória. Aquele circo romano que nós conhecemos pela história, pela televisão, pelos documentários, ele fala de uma mentirosa dominação. Ruínas, igualmente da Grécia Antiga, falam aos nossos corações da inteligência, mas sem o amor. E tantas outras questões, tantos outros castelos, arcos de triunfo, ambientes, falam da discórdia, da prepotência e da fantasia. Por quê, meus amigos? Porque antes do Cristo, nós não vemos sinais de instituições humanitárias. As crianças, os órfãos, eram abandonados, tais como os doentes e idosos nos vales. As mulheres eram desprezadas em praça pública. Assim, meus amigos, depois de Jesus, a paisagem se modifica. Aparece ele, um mundo novo começa no sentimento da humanidade. Os homens passam a enxergar os outros homens através das lições daquele Espírito, daquele profeta Galileu. Assim, meus amigos, nós vamos lembrar que a primeira instituição humanitária foi a casa de Simão Pedro em Cafarnaum, quando Jesus ali acolhia o colégio apostólico, transmitiu a boa nova àqueles corações. Curas inúmeras foram realizadas ali. E com a desencarnação do Mestre, esse colégio
é transferido para Jerusalém. E aí nós temos a casa do caminho, a igreja de Jerusalém. E nessa igreja, queridos, obsediados eram atendidos, crianças, órfãos, esquálidas, paralíticos, obsediados, homens da vida, mulheres da vida, cegos, alcoólatras, um rol de infelicidades humanas eram acolhidos, todos com saudades de Jesus. Essa instituição tinha uma tríplice função: igreja, porque transmitia a boa nova; igualmente tinha a função de refeitório, porque alimentava mais de 100 corações diariamente; e por fim era um hospital, que acolhia necessitados acamados na sua intimidade. Nenhuma religião da época, nenhum governante da época, nenhum sábio da época havia cogitado desses pousos de amor. Ninguém. Jesus os fez. Jesus os fez. Assim, meus irmãos, o lar, a maternidade, o berçário, o asilo, a própria escola, nós sabemos que são recintos sagrados, mas nós não sabemos a origem deles, quando se iniciaram. Mas nada nos surpreenderia se não fosse pelas mãos do nosso Senhor Jesus, porque a casa de Simão Pedro foi tudo isso: foi um asilo, foi uma escola, foi uma maternidade, foi um berçário, foi um lar. A casa do caminho de Jerusalém foi tudo isso. Assim, meus amigos, a fraternidade, ela penetra no mundo pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Antes do Cristo, o fenômeno mediúnico já existia. A mediunidade, nós sabemos que ela é de todos os tempos. Os povos mais antigos, eles sentiam a presença dos desencarnados e prestavam culto aos deuses. Nos fala a espiritualidade que há mais de 10 mil anos, já se praticava as questões mediúnicas na Etiópia e no Alto Egito, com a comunicação dos desencarnados, trabalhos de desobsessão. Na própria China, a mediunidade é desenvolvida através da música e da prece. Abraão é visitado pelos anjos. Moisés, igualmente, depois proíbe a comunicação com o mundo espiritual. Muitos corações sinceros profetizam a vinda do nosso Senhor Jesus, tal como o seu martírio. Mas depois de Jesus, as questões são outras, porque, embora a mediunidade fosse de todos os tempos, a mediunidade do nosso Senhor era diferente. Ninguém a mais amou neste mundo que Jesus. Era uma mediunidade pura, meus amigos. Lembremos que ele transformou a água em vinho numa festa de casamento, onde os seus amigos estavam em noivado, e se faltasse um vinho, era uma desonra para a família. Lembremos que ele apaziguou as forças da natureza, multiplicou pães e peixes, transmitiu passes a cegos, paralíticos, atrofiados, alentados, reconstituindo a cura desses corações. Curou a filha da viúva de Naim, curou a filha de Jairo, igualmente tirou Lázaro daquele processo de letargia que estava envolvido. Nas atividades de obsessão, instruiu obsediados e obsessores, esclarecendo os alienados mentais, esclarecendo mesmo as vítimas desses corações. Após a crucificação, meus irmãos, ele materializou-se para os apóstolos, para as mulheres na tumba, e igualmente, meus amigos, pela vista espiritual, ele chamava os desconhecidos pelo nome. Zaqueu, desce desta árvore. Simão, André, Maria. Mas eram desconhecidos somente para nós, não para Jesus, porque Jesus nos conhece há muito tempo. Igualmente, meus irmãos, pela vista espiritual, ele soube onde estariam os peixes e mandou que os apóstolos arremetessem as redes ali. Fez profecias que um cairia, que o outro negaria 3 vezes e que não sobraria pedra sobre pedra naquele tempo. E no magnetismo, meus irmãos, ele igualmente curou tocando. Ele curou sem mesmo tocar, apenas impondo as mãos. Curou igualmente à distância, quando aqueles leprosos vieram e ele disse: vai ter com os sacerdotes. Foram curados a caminho dos sacerdotes. Curou pessoalmente,
e curou igualmente o servo do centurião romano à distância, que não se achava digno que Jesus entrasse em sua casa. Tamanha a mediunidade desse espírito, meus irmãos, que ele curou quando menos pensava em curar. Quando a multidão o rodeava, comprimindo ele, tocando nele, ele fala: quem me tocou? E Simão Pedro fala: Senhor, a multidão te toca, muitos te apertam, como assim quem me tocou? Não, alguém me tocou diferente, uma fé diferente, porque de mim saiu virtudes. Era aquela mulher com um problema de fluxo sanguíneo há mais de 10 anos. O amor do Cristo, queridos, era capaz de curar até mesmo à distância, e muito provavelmente esse amor era muito profundo quando a fé era sincera aos nossos corações. E Jesus deixou o maior ensinamento à frente da mediunidade, queridos, o maior de todos, que nós temos que levar a vida inteira esse ensinamento: dai de graça o que de graça recebeste. Antes de Jesus, meus irmãos, grandes reformadores da vida religiosa passaram pelo nosso planeta, muitos preparando o terreno para a vinda do nosso Senhor. Confúcio molda todo o sistema da vida chinesa. Moisés nasce entre os príncipes da ciência e faz o condutor de multidões, trazendo aos nossos corações as bases da primeira revelação. Buda, esse grande Siddhartha, ele converte-se em assistência aos povos da terra, da localidade em que ele estava inserido. A grandiosa figura de Sócrates ensina a juventude a fraternidade, igualmente o amor. E profetas outros, meus irmãos, que passaram pela terra, igualmente esboçaram o roteiro de luz. Muitos desses foram perseguidos, humilhados, desonrados, mortos, mas foram flagelações confinadas no ambiente que estavam inseridos. Depois de Jesus, embora importantes, embora valiosos, nenhum desses corações sofreu tantas perseguições como o nosso Senhor, porque por onde Jesus passava, ele despertava paixões. E nós vamos lembrar, meus amigos, que, diferente de muitos, Jesus nasceu sem riqueza, Jesus nasceu sem prestígio, Jesus nasceu sem influência, Jesus nasceu sem oportunidades, Jesus nasceu sem um currículo, sem prestígio. Era filho de um carpinteiro, com uma jovem. Curiosamente, meus irmãos, o espírito mais puro que o orbe viu, que o orbe acolheu, se fez presente aqui na terra, no momento mais escuro do dia, aquela madrugada. Curiosamente, queridos, o espírito mais puro que esteve aqui renunciou mesmo um lar onde pudesse nascer, e foi nascer no meio dos animais, junto à manjedoura de animais. Assim, meus irmãos, ele falou para grandes multidões, mas passou mais tempo com poucos, viveu pouco. 33 anos é muito pouco, né? Mas conviveu muito. Nós temos vivido muito, mas convivendo pouco, convivendo muito pouco. Ele é, queridos, a figura central do livro mais vendido do planeta, a Bíblia, com quase 4 bilhões de cópias, para quase 2.000 idiomas e dialetos. Assim, ele é conhecido de casa em casa, de nação em nação, durando muito mais que reinos, que ditadores, que guerrilheiros, que reis, que presidentes. E sem dúvida, ele é indiscutivelmente a criatura mais influente, mais exaltada, odiada, amada, perseguida, caluniada. É o nosso Senhor Jesus. Ele é o maior revolucionário de todos os tempos. Não é esses revolucionários que nós estamos acostumados a ouvir, porque ele fez a maior de todas as revoluções, sem levantar uma arma, sem levantar uma espada, um machado, sem assinar um decreto, com a pena ou com a caneta. Ele fez a maior de todas as revoluções. Sabe qual é? Aquela que começa na intimidade do homem. A maior de todas as revoluções ele iniciou. Basta a nossa.
queremos continuar. Antes do Cristo, queridos, numerosos reis, príncipes e conquistadores passaram pela terra em nome da paz. Ramsés II, ostentando a coroa do Egito, foi adorado como um deus no próprio Egito. E quando ele parte para a perseguição, para as guerras, igualmente ele domina muitas nações e volta igualmente para sua pátria com uma multidão de escravos. Nabucodonosor, esse rei, ele toma Jerusalém, ele bate o Egito, ele manobra a intriga, a rapina, o roubo, o saque, e quando volta para sua pátria, ele consolida a grandeza da sua nação através dessas questões. Alexandre Magno, o grande condutor dos macedônios, por tanto tempo admirado nos livros da história, ele igualmente lança padecimentos, mortes a muitos lares gregos e egípcios. Todos esses, queridos, e tantos outros que aqui não falamos, desfilaram usando a opressão, a rapina, acreditando-se revolucionários, mas no fundo eram criaturas sedentas pelas pedras preciosas, pelo ouro e igualmente pelo sangue humano. Depois do Cristo, a paisagem social se modifica, aparece Jesus e um mundo novo começa, porque ao influxo das lições daquele profeta, daquele Galileu, os seus irmãos passam a observar os outros corações. Assim, meus amigos, Jesus jamais deu ordens a soldados, jamais mandou alguém ferir, jamais traçou programas de dominação. O nosso mestre sempre teve legiões, não de soldados, mas de corações devotados ao bem e ao amor. Não possuía poderes políticos, nem participou das instâncias políticas da época, deixando para nós e para aquele momento também uma simples dica entre os problemas que existiam entre governantes e governados, que perduram até hoje. Ele nos deu uma dica: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele, meus irmãos, não teve outro cetro de governança senão aquela cana imunda que lhe colocaram nas mãos. Ele não teve outra coroa de realeza senão a coroa de espinhos que lhe fincaram na cabeça. E não teve outro sólio de governança senão aquele lenho pesado que lhe colocaram igualmente nos ombros. Ele é o príncipe da paz, meus irmãos. Ele é o conquistador diferente. Ele é o rei dos reis. E como nós sabemos, nas próprias palavras do mestre, o meu reinado é a obra divina no coração dos homens. Meus irmãos, nós muito procuramos uma história que pudesse casar com as informações da noite, e nós encontramos ela na forma de um poema de Maria Dolores, no livro Alma e Vida. Maria Dolores, ela recita assim: que Tiago, filho de Alfeu, em desconforto, no desapontamento que o invade, antes que rompesse a tempestade a desabar sobre Jerusalém, foi ver o Cristo morto. O vento escorraçava a multidão, que descia tangidas as chibatas de pó, e vendo o topo do monte quase sem ninguém, sob certo disfarce, o aprendiz de Jesus subiu, ansioso e só, e falou para o Cristo aos pés da cruz: por que morrer assim, Jesus, se as profecias de nossas tradições e de nossas memórias falam de ti, no reino que previas, na condição de rei, cercado de vitórias? O povo te saudou por príncipe perfeito, alto libertador da terra prometida. Por que não combateste, ao menos por respeito, aos que disseste amar nas agruras da vida? Perdoa-me, Senhor, a repulsa que tenho, nada vejo que a fé nos recomponha. Ai de nós que ficamos, este lenho
será para sempre a nossa vergonha. O apóstolo pausara cismarento, mas do próprio madeiro, varando o ribombar do firmamento, veio, em amargo acento, a voz de um mensageiro, dos muitos que velavam pela paz do divino companheiro. Silencia, Tiago, o reino que esperavas é o mesmo desta hora em que se escuta o terrível clamor de sofrimentos e de luta. De que vitórias falas? As da guerra, da pilhagem do sangue que se alaga, da púrpura dos reis que refuge e apaga ante a cinza dos túmulos da terra? Jesus não trouxe ao mundo o império da opressão, e sim a luz do reino superior, de verdade, de paz, de esperança e de amor. Alto reino que deve se elevar do nosso coração. Emudecera a voz, mas o apóstolo aflito voltou a perguntar. Então Jesus, o ungido dos ungidos, não veio proclamar a nação em que nasci, por terra dos escolhidos? O emissário, porém, clamou da cruz em tom profundo: Tiago, não te dê a preconceitos vãos, todo o povo é de Deus. Nos caminhos do mundo, todos somos irmãos. Todos somos irmãos. O aguaceiro do céu a jorro se destampa. O apóstolo descia pensativo, mas na última rampa encontra um homem morto-vivo. É um mendigo estirado ao pé do morro, a rogar por socorro. Está febril, cansado, espancado e ferido. Tiago enxerga nele um farrapo sangrento e refletiu de si para consigo: será este, meu Deus, o divino momento de compreender Jesus? Inquieto e surpreendido, a sentir-se por dentro de uma nova luz, todo desconhecido, e a carregá-lo nos próprios braços, registra a estranha força a lhe sustentar os passos. Lembra a história do bom samaritano, e da grandeza do seu gesto humano, leva o infeliz a uma hospedaria. Na rua, a tempestade atroava e rugia. O apóstolo recorda o Cristo entre os doentes, isolados, sozinhos, maltrapilhos, que Jesus tratava por filhos, entre afagos e zelo permanentes. Em seguida, contempla o irmão enternecido, aquele companheiro anônimo e vencido. Limpa-lhe o corpo em chaga e oferta um leito. De inesperado, o amor inflama-lhe do peito. Nessa transformação, abraça o pedinte por irmão. Lá fora, o temporal estrugia violento, apedrejando a terra com uivos de vento. Tiago se render à extrema compaixão, tocado de alegria excelsa e rara, sentiu que dentro do próprio coração a fundação do reino de Deus começava. Depois do Cristo, meus irmãos, a paisagem social se modifica. Aparece Jesus e um mundo novo começa, porque ao influxo das lições desse homem, os seus irmãos passam a olhar os demais homens sobre o olhar cristão, sobre o olhar do amor. Assim, meus amigos, a vinda do nosso Senhor abalou os fundamentos sociais do planeta, alterou o curso da civilização terrestre, transformou todos os povos da terra. Quem negará a condição de embaixador celeste? Quem negará a condição de espírito mais perfeito que Deus ofertou aos nossos corações para ser o nosso modelo e guia? Vede Jesus. Quem questionará se Jesus de Nazaré realmente existiu? Quem questionará se Jesus de Nazaré
realmente existiu. Por isso que nos fala Humberto de Campos, que todos nós, cristãos, encarnados e desencarnados, nós temos que nos ajoelhar em espírito, em sinal do nascimento do nosso Senhor, e igualmente agradecer jubiloso e comovido: Ave Cristo, Ave Cristo. Os que aspiram viver contigo te glorificam e te salvam. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Muita